Olá, muito bom dia para você, meu querido amigo ouvinte. Estamos começando mais um episódio do podcast Onde Arthur Hoje a Lê. Conosco hoje sempre o nosso grande querido amigo Rodolfo Rossi. Hoje a gente vai tratar sobre um tema um pouco polêmico no mundo das letras, que é o tema da tradução. Ela sempre suscita muitos assuntos, muitos temas, muitas visões. E para a gente sumarizar um pouco dessa discussão, a gente trouxe um livro chamado Tradução, Teoria e Prática, do John Milton. Esse livro foi lançado em 1998 pela editora Martim Fontes. É um livro baseado originalmente na tese de doutorado de John Milton, do ano de 1990. John Milton atua na área de estudos da tradução da USP, que vem a ser a nossa alma mater, né? A nossa faculdade de origem. Bom, essa obra ela pulsa a discutir um pouco as relações e embates que movem a tradução, os tradutores e os pensadores da área de tradução ao longo da história. Um debate que vai tentar refletir, de certa forma, o papel de determinados preceitos linguísticos, culturais e técnicos na atividade de traduzir. Meu querido amigo Rodolfo, tendo isso em mente, como é que a gente pode pensar os desafios da tradução e a relevância dessa área para o universo das letras, de acordo com aquilo que o livro discute? Olá, meu querido amigo Juliano, olá aos nossos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Bom, para tratar deste livro do John Milton, né, como você bem colocou, nós temos que pensar que o autor está trabalhando uma espécie de perspectiva histórica da tradução, né? E a ideia central desse processo é discutir, né, os limites entre a tradução literal e a tradução mais livre. De um lado, aquela tradução que se mantém fiel ao texto original, que busca imitá-lo em todas as suas minúcias, e aquela tradução que vai aí sim permitir a criatividade do tradutor, permitir que o tradutor possa fazer alterações quando achar necessário e se for necessário. Então esse livro, ele vai promover, né, uma comparação entre as abordagens tradicionais e as contemporâneas do universo da tradução. E que contribuição que a gente pode pensar, né, quando falamos de tradução literária, né, essa relação entre a literatura, né, a produção escrita, e a transmissão dessa produção escrita para além da cultura a que ela pertence. Então a gente tem que pensar que o desenvolvimento da área, né, de certa forma, vai mostrar como é possível traduzir de diferentes formas. E isso não significa que há uma tradução melhor, pior, maior ou menor, nada disso. São construções que vão perpassar a ideia do tradutor, a sociedade que esse tradutor pertence e assim por diante. Então o livro vai buscar debater essas questões. Além disso, o John Milton, né, que é um pesquisador estrangeiro que vem ao Brasil, ele também busca promover um ponto de vista brasileiro, né, no âmbito da tradução. Quer dizer, ele vai dizer como nós aqui no Brasil entendemos a tradução e como a tradução, com a sua força de transformação social, né, por meio da incorporação de outras culturas, a nossa, vai ser útil não só ao próprio livro traduzido, né, a percepção desse livro, mas também às outras áreas de estudo das letras. Por que tradução é importante, né? Creio que você e os nossos ouvintes estão pensando neste momento. Porque a tradução, ela configura um intercâmbio de experiências. E essas experiências, elas não são apenas identitárias, pontos de vista em relação ao mundo, mas elas também são linguísticas. E é importante a gente pensar isso porque quando um tradutor tenta trazer o universo de uma língua a outro, né, ele fará empréstimos de termos, de frases, de construções de sentido e assim por diante. Então, a tradução, ela é muito importante num papel de construção cultural e ressignificação cultural, né? Quer dizer, ela vai sempre entremear duas realidades. Ela vai sempre associá-las de maneira direta ou indireta. Isso significa, né, dizer que a tradução é também comunicação. Ela aproxima a experiência humana de modo a contribuir com o desenvolvimento individual e coletivo para além daquilo que é esperado de um texto, né? Um texto que, de certa forma, teria um alcance regional, ele passa a ter um alcance global. Isso é muito enriquecedor
dentro do espectro do que é ser humano, né? A gente pode entender outras realidades por meio da tradução. Nesse sentido, né, o papel do tradutor é uma profissão extremamente ingrata. Por quê? Porque esse papel ele vai ser reavaliado ao longo do tempo, nas diferentes sociedades, nas diferentes construções sociais. O tradutor, portanto, ele vai ser visto de um lado, né, como aquele que deixa a luz entrar num texto, né, quer dizer, ele faz com que um texto ganhe sentido, né, e a gente pode entrar aqui numa discussão se isso depende ou independe do texto original, ou ele pode impedir que o sentido do texto, né, chegue ao leitor. E isso é muito importante, né? Há um grande debate nesse âmbito que é o tradutor, ele deve se ater ao original ou ele deve inovar o seu objeto? Ele deve remeter às origens do seu objeto ou ele deve promover o avanço do seu objeto? Eu acho que isso é muito expressivo, né, amigo? É muito importante sempre pensar, né, enquanto tradutor, qual é a minha afinidade, qual é o caminho que eu estou buscando, concorda? Não, certamente, e esse debate sobre a forma e conteúdo, ele não vai ser só o ponto central do livro, mas acredito eu que o ponto central dos debates gerais sobre a tradução. Quer dizer, de que maneira a teoria da tradução, e isso o livro vai tratar sobre, ao longo dos anos ela buscou pensar sobre o papel da decisão do tradutor em termos de ser assertivo, de ser preciso, ou de ser criativo, né? Eu acho que a introdução do livro, e você já deu alguns exemplos, ela é recheada de algumas metáforas que foram usadas ao longo da história da teoria de tradução, que tentam, de certa forma, descrever um pouco o que é traduzir, qual é o papel de quem traduz. Eu ressalto aqui três das metáforas mais importantes. Numa tradução inglesa da Bíblia Sagrada de 1611, o texto vai dizer que é a tradução que abre a janela para deixar a luz entrar, que quebra a casca a fim de podermos comer a polpa, entre outras algumas imagens que esse texto vai trazer. Já num segundo momento, passando para o século XX, um dos maiores pensadores alemães do século XX, Walter Benjamin, ele descreve a tradução como sendo a relação entre a fruta e a sua casca, sendo a fruta o original e a casca uma tradução. Perceba que ele usa da mesma metáfora da fruta, só que enquanto na Bíblia de 1611 a tradução quebra a casca para que a gente possa comer a polpa da fruta, para Walter Benjamin não. A tradução ela é a casca em si, ela envolve o conteúdo original e o protege, reveste com exatidão, a fim de tentar proteger esse conteúdo. Já algumas metáforas mais modernas sobre a tradução e o tradutor mostram o tradutor como um cirurgião que realiza transplantes, uma transfusão de sangue para o texto traduzido, como se ele fizesse psicanálise no texto, um personagem em busca de si mesmo. É importante a gente perceber que nessas três imagens diferentes que foram aqui apresentadas, a tradução aparece ora como uma ferramenta de acessibilidade em relação ao texto original, ora como um instrumento de manutenção das ideias originais do texto, ou ora mesmo como uma transportadora das ideias do texto original para um novo espaço. E isso reside nesses entraves históricos que a tradução coloca em foco, para que ela coloque em foco, no caso, ou a forma ou o conteúdo que vai ser apresentado na obra. Dois momentos do livro ressaltam bastante essa questão dos entraves e como eles operam dentro da tradução. O primeiro é o exemplo de John Dryden, que é o maior tradutor do período Augustan. O período Augustan remete ao século XVIII da Inglaterra e ele descreve três modelos que, de forma geral, em linhas bastas, ainda meio que correspondem à resposta se o tradutor encontra para esse dilema. Ele descreve a metáfrase, a paráfrase e a imitação. A metáfrase seria o que hoje a gente chama de tradução literal. É a gente pegar o texto original e traduzir ele para a nova língua palavra por palavra, com pouca ou nenhuma alteração. Já a paráfrase é o que o tradutor chamaria como uma espécie de equilíbrio. O tradutor se permite a não ser literal, se isso significar buscar a melhor forma de ressaltar o sentido do texto original. Já na imitação, não há tanto interesse assim no sentido do original e nas palavras. O tradutor ele assume não só certa liberdade, mas a liberdade plena para realizar as alterações, inclusive de sentido de texto, que ele achar necessário, mantendo só
e somente a ideia original do texto. Já um segundo exemplo, que é no capítulo que trata sobre as traduções da Bíblia, a Bíblia ela tem uma história muito importante para a literatura. Ela é palco de traduções que guiaram sentidos, que adicionaram e retiraram trechos, que ajudaram a formar culturas leitoras. Não obstante, a Bíblia foi o primeiro livro impresso pela imprensa de Gutenberg. Para você, querido amigo ouvinte, que queira saber um pouco mais sobre a importância da impressão na literatura, na formação de uma cultura leitora, ouça o nosso terceiro episódio, ele já está disponível, e a gente trata bastante sobre isso. Na modernidade, já para o século XX, são dois pensadores que vão chocar completamente suas visões sobre qual é a instrumentalidade da tradução da Bíblia. Eugene Nida, que é um membro de uma organização evangélica que se dedica a traduzir a Bíblia, ele é um linguista estadunidense. Para ele, para Nida, essa tradução da Bíblia ela tem que estar sempre a serviço da mensagem de Deus. Segundo o linguista, a melhor tradução não se parece com uma tradução. De modo que a gente pode dizer que, para Nida, a tradução da Bíblia coloca a importância do conteúdo muito acima da importância da forma. E essa visão vai se chocar com a visão do poeta e pensador francês Henri Mechonic. Mechonic, por sua vez, ele vai acreditar no extremo oposto do que Nida defende. Ele acredita que a Bíblia é, antes de tudo, uma obra literária da língua hebraica, fato que deve ser evidenciado em uma tradução. Bom, ao longo do texto, a gente pode perceber que esses debates são muito feitos, e aqui também já ficou meio claro de que há uma certa tensão entre aqueles que defendem a forma e aqueles que defendem o conteúdo, mas, afinal, é mais importante que a tradução ela seja uma visão ou uma versão alterada o mínimo possível do original, ou o tradutor está autorizado sim a dispor da sua criatividade e da sua visão crítica para realizar as mudanças que ele acha que transmitam melhor as ideias de uma obra. Sinto ser a pessoa que vai dizer a vocês que o texto não busca uma resposta definitiva, ele não esvazia esse debate, mas ele trata de reconhecer a importância dessas diversas visões sobre tradução no aspecto social e no cultural. Rodolfo, para você, o que é que Milton tem a nos dizer sobre essa importância cultural da tradução? O que o Milton nos mostra é que nós temos que pensar da seguinte maneira: uma tradução, ela pode ser adaptada à cultura de chegada, né, quer dizer, ao país em que ela será consumida, ou ela deve levar os elementos da cultura fonte para esse país que terá as ideias, né, pela primeira vez ou revisitadas, né? Então vejam, o que o Milton está propondo é que no seio da cultura de um país, algo novo pode surgir por meio da tradução. Essa é a importância da tradução, né? A gente pode aproximar realidades passadas com realidades presentes e em vistas ao futuro. Pensando nisso, podemos dizer que a tradução ela faz parte de um processo de globalização, de um mundo em que as línguas e as culturas elas estão sempre influenciando umas às outras. A gente sabe que esse processo começa no século XVI com as grandes navegações, né? Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós estamos num ritmo, né? Numa velocidade muito além do que havia anteriormente. Então, a tradução ela vem ganhando cada vez mais relevância nesse processo. Vejam só, eu pego um exemplo aqui trabalhado pelo Milton, em que ele trata de uma tradução do estudioso árabe Al-Revoie, em que ele busca trabalhar conceitos do filósofo grego Aristóteles. E aí ele se depara com o desafio de traduzir as palavras tragédia e comédia. Na cultura islâmica, naquele momento da tradução, não existia um termo que refletisse o que significa teatro. Portanto, Al-Revoie ficou confuso, né? Como que eu poderia trabalhar com essas questões? O que ele faz? Ele associa, né, o jargão que está no Corão, né, no livro sagrado da sua cultura, para descrever o que Aristóteles quer tratar quando diz tragédia e comédia. Isso mostra como as culturas aqui elas promovem um diálogo, né? Quer dizer, eu quero compreender melhor o que o pensador grego dizia, mas para isso eu preciso associá-lo ao que a nossa cultura entende desses termos, dessa relação, para que eu possa explicá-los, né? É muito interessante, Juliano, que você citou a Bíblia, né?
E a Bíblia tem papel fundamental no livro aqui debatido, né? Outra figura bíblica muito importante, né, para discussão é a lenda da Torre de Babel. Para quem não conhece, o mito da Torre de Babel, ele pressupõe a seguinte formação, né, da sociedade humana. Os homens, né, no princípio, eles construíram a Torre de Babel para tentar alcançar Deus. Deus, reconhecendo a vaidade do homem, contrapõe essa ideia e faz com que a torre caia e que os homens falem línguas diferentes, incompreensíveis entre si. A língua original de Adão, portanto, se perde, e o castigo do homem é a incomunicabilidade. Frente a esse mito, as pessoas, né, os pensadores que trataram da tradução, vão dizer que o tradutor é aquele que unirá os homens novamente. É até bonito pensar assim, né? Muito interessante. Isso quer dizer que o tradutor, de certa forma, ele vai promover o encontro daquilo que é mais basal, elementar e primitivo do homem. Ele estabelecerá os parâmetros e os critérios para que a comunicação atinja o seu objetivo, que é o de fazer entender e ser entendido. É muito legal a gente pensar isso, né? Porque todo tradutor, de certa forma, carrega a ideia de que a compreensão é fundamental, né? Quer dizer, seja a compreensão da forma, seja a compreensão do conteúdo. Então eu trago aqui um exemplo de uma experiência particular vivida por mim. Eu fiz intercâmbio entre 2013 e 2014, né, em Nova York, e tive a oportunidade de conhecer os representantes de uma companhia de teatro carioca que gostariam de estabelecer vínculos com Richard Foreman, que é nada mais, nada menos do que o pioneiro do teatro experimental norte-americano. E o que eles buscavam com este encontro? Eles buscavam trazer autorização para trazer as peças do escritor para solo brasileiro, né? Eles gostariam de ter liberdade de encená-las e de produzi-las à maneira brasileira. É muito interessante que, para que esse processo ocorresse, no momento, né, eles precisavam de alguém que conseguisse fazer uma tradução simultânea do inglês para o português e vice-versa. Quando eu fui até o Sorro, né, o bairro de Manhattan, para encontrar o Richard Foreman, a conversa, ela foi, digamos assim, entrecruzada pela minha presença. Então, eu ouvia o que estava sendo dito em português e transmitia da melhor forma possível para o meu ouvinte de língua inglesa. E vice-versa. Nessa transposição linguística, né, nessa troca de linguagens, a gente tem sempre que estar se adaptando a essas realidades. A gente tem sempre que adequá-las para que o entendimento dos participantes se torne claro e objetivo. Bom, o resultado disso é que nós conseguimos trazer peças como Old Fashioned Prostitutes, né, em português, prostitutas fora de moda, que tratam da frustração de ser humano, né, frente às impossibilidades históricas, às impossibilidades culturais. E trazer isso para a nossa realidade brasileira é muito expressivo, é muito enriquecedor da nossa cultura, né? Amigo, quando a gente trata dessas nuances da tradução, né, isso significa dizer que o papel do tradutor ele é minucioso, né? Ele tem que ser feito, evidentemente, com muita precisão e assertividade. Mas, claro, evidentemente, ele é um papel que, de certa forma, vai sempre abordar o estilo do tempo, da sociedade, do indivíduo que o formaliza, correto? Correto, exatamente. Acho que por meio da discussão até aqui, você, meu querido amigo e o nosso querido amigo ouvinte, devem ter percebido que o tradutor ele não serve só ao texto literário, mas ele também tem que servir a alguns propósitos coletivos, de modo que as suas escolhas também passam por alguns valores na formação da sociedade leitora e cultural. Eu ressalto aqui 3 dos momentos mais importantes do livro, em que Milton vai trazer para a gente experiências que vão visar um pouco sobre o papel do tradutor em relação à sociedade. No primeiro momento que eu trago, eu já citei aqui o período Augustan, que remete ao século XVIII, na Inglaterra. Bom, esse período Augustan, ele trazia consciência
de que havia emergido no século XVIII um modelo de sociedade que era melhor do que os anteriores. Mas esse mesmo período também via a necessidade de importar alguns modelos do exterior para revitalizar a cultura inglesa. Dessa forma, os tradutores do período augustano vão encontrar na importação de valores da cultura greco-romana os parâmetros dos quais eles dispõem para essa transformação. Alguns autores do período acreditavam que a tradução era um jeito de enriquecer a língua, visto que havia uma crença naquela época de que o latim, mais especificamente, era uma língua mais rica em palavras e de ritmo muito mais fluido do que o inglês. No segundo período, é o período das Belles Infidèles, que é uma tradição francesa que vigora entre os séculos 17 e 18, que via na imitação, ou seja, naquela abertura plena de direitos da liberdade das alterações do tradutor, a forma ideal para o projeto ético desse tradutor. De modo que toda a tradução nesse período era feita para tornar o texto o mais belo possível. Só que o conceito de belo desse período das Belles Infidèles, ele passava pelo conceito de clareza das ideias e da razão com a qual a ideia geral do texto era trazida ao leitor. Então, já para os tradutores da Alemanha, a visão é completamente oposta. A questão é assim, a tradução ela faz parte muito importante do processo de unificação dos dialetos que vão formar a língua alemã. Por esse motivo, a tradução alemã ela se caracteriza no fato de que acredita que o trabalho do tradutor é se ater ao máximo à versão original. Perceba, zero liberdade. Fazendo uma tradução literal ou uma metráfrase, como a gente já viu Dryden falar. Para os alemães, ao realizar uma tradução literal, o tradutor ele coloca o texto em contato com uma língua da qual essa forma é estranha. Ele coloca a língua alemã em contato com formas que são estranhas a ela, de forma que, para esse tradutor, essa função ela enriquece não só a sociedade, mas também o indivíduo alemão. Então, levando em consideração essas três práticas, dá para a gente dizer que o tradutor se coloca a função da formação de um texto, mas também de uma sociedade leitora, independentemente do seu ponto de vista, mas ele sempre faz ele através do embate entre o autor do original e o leitor. Ora trazendo as ideias do autor, as ideias do texto central do autor ao leitor, como na tradição francesa, ou optando por levar pro leitor a escrita pouco ou nada alterada do autor, como na tradução alemã. A gente falou bastante sobre tradição até agora, mas a gente está falando muito sobre o campo do pensamento europeu e estadunidense. Rodolfo, o que nosso John Milton tem a trazer no debate sobre a tradução no Brasil? Ju, o John Milton, ele fará um percurso histórico da tradução brasileira. E aí ele chega à conclusão de que no Brasil há um quadro irregular de tradução, o que é muito semelhante à maioria dos países que se predispõem a essa empreitada. Então ele trata, por exemplo, dos irmãos Campos, né, o Augusto e o Haroldo de Campos, que vão buscar, num primeiro momento, a tradução ancorada, né, pautada no estudo da forma. Então é muito importante que, enquanto tradutor brasileiro, eu consiga imitar a forma estrangeira para que a minha língua, para que a língua portuguesa do Brasil aprenda novos modos de ser a partir desse exercício. José Paulo Paes, em outro sentido, ele vai falar que é mais importante a gente tratar do conteúdo. Mas, né, essa questão da forma, ela é tão forte em nossa sociedade que, inclusive, a geração modernista de 45 vai se pautar, sobretudo, na precisão vocabular, na escolha sintática correta e assim por diante. Então, assim, apesar de que há uma predisposição à tradução da forma, existe também uma tradução preocupada com o conteúdo, que se tornou tendência, sobretudo, na contemporaneidade, nos dias de hoje, mas, no geral,
A tradução no Brasil, ela não possui um norte, ela não possui uma corrente que é trabalhada por diversos pensadores, né, como se fosse um caminho único, exclusivo, como correntes que definiram um pensamento alemão, inglês, francês e assim por diante. Nós somos um povo plural e, portanto, pensamos por meio dessa pluralidade, né? Acho que uma coisa é, sim, muito facilmente associada à outra. No entanto, como bem sabemos e discutimos em praticamente todos os episódios deste podcast, o Brasil é a vanguarda do atraso. Então, a discussão da tradução no Brasil, ela fica muito ancorada na ideia de forma versus conteúdo. Ela não avança em relação a essa construção, né? Ela fica presa nesse aspecto de acordo com o pensador do livro aqui trabalhado. O que nós podemos pensar, né, a partir disso? Nós podemos refletir, por exemplo, sobre o nosso mercado consumidor. O Brasil consome muito mais cultura externa e, portanto, possui uma tradução muito mais voltada para esse consumo do que exporta conteúdo e aí, nesse sentido, né, precisa contribuir com traduções desse conteúdo exportado. Isso significa, né, que a nossa cultura ela é preenchida de outras culturas muito mais do que o contrário. Nesse sentido, o tradutor brasileiro ele vai assumir alguns desafios. Primeiro que, quando neste último caso, né, no caso raro, de que algum produto brasileiro irá ao exterior, ele precisa auxiliar essa transposição das formas, ele tem que ter conhecimento da nossa realidade nesse processo, né? Como que o que é ser brasileiro, né, está incrustado neste livro, ou neste seriado, ou nesta obra do cinema e assim por diante, né? Do mesmo modo, quando uma cultura vem ao Brasil, o tradutor tem que pensar que ele não só está trazendo aquele conteúdo, mas também que há uma recepção desse conteúdo aqui. Onde nós desembocamos de novo? Na mistura, né? Quer dizer, o tradutor brasileiro, ele tem que estar ciente da mistura, porque essa é a nossa marca expressiva enquanto nação, né? Isso é muito forte na nossa identidade. Amigo, pensando nessa ideia, né, da tradução, da mistura, né, do cruzamento de realidades, eu quero dar início aqui ao encerramento da nossa discussão com uma perguntinha assim meio capciosa, te deixar em maus lençóis, vai? Depois de pronta, uma tradução, ela depende ou ela independe do seu texto original? Não, eu sabia que vinha uma dessas, né? É incrível. Bom, o livro do John Milton ele trata bastante sobre essa questão de uma tradução depender ou não do original, mas se ele não encerra essa tradução, também não vou ser eu que vou encerrar, certo? Eu acho, de verdade, que a gente tem que tratar desse assunto nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Obviamente, um texto original, ao ser transportado para a sua versão traduzida, ele tem que levar em consideração aquilo que o autor do original estava querendo dizer. Do contrário, é mais fácil se criar uma obra nova, que apenas se baseie, ao invés de fazer uma tradução. No entanto, a partir do momento que uma obra não tem nada a dizer para a sociedade na qual ela vai chegar, a partir do momento que uma tradução não tem nada a dizer para aquela cultura a qual ela se aplica, bom, também não há nenhum objetivo cumprido pelo tradutor. Eu falo aqui um pouquinho de um exemplo que eu tenho prático. Faz alguns meses já que eu venho trabalhando com um processo de adaptação cultural. Bom, a adaptação cultural é um processo bem específico de tradução. É um processo que passa por muitas fases, às vezes 5, 8, 10 pessoas trabalham nesse processo, e reside primeiro na tomada de um texto de fora, geralmente são questionários. Esse texto vem no original, ele é traduzido de 2 a 3 vezes por pessoas diferentes. Depois dessas 3 traduções expostas, se fecha uma versão final em português. Essa versão final em português vai passar por uma retrotradução, ela vai voltar pro inglês, e depois esses tradutores vão fechar uma nova versão em inglês, que vai encerrar uma última versão em português. E aí, entro eu numa parte final, que vai avaliar esse texto, que vai ver se ele é equivalente, se ele corresponde semanticamente, de maneira idiomática, por experiência e por cultura, em relação ao original. Perceba que a intenção dessa adaptação cultural é conseguir uma versão que seja o mais próximo possível do original, no entanto, o mais adaptada possível para sua nova versão.
Percebam como há uma espécie de contradição nesse processo, que busca que o texto traduzido corresponda o máximo possível àquele texto do qual ele veio, mas tenha o máximo de questões a dizer para onde ele vai. Eu estava pensando bastante nesses dias em que a gente lê o livro, no exemplo de Antônio Cândido. Antônio Cândido, para quem não sabe, é talvez o maior crítico literário de literatura brasileira. E numa entrevista em 2011, ele definiu, falando sobre literatura, que do conteúdo social, ou seja, as questões sociais, elas se transformam em forma literária, como um exemplo bem engraçado, como a carne de vaca, ela se transforma em um croquete. Embora o segundo não seja mais o primeiro, embora o croquete não seja carne de vaca, ele não existe sem que carne de vaca também exista. Aqui dá pra gente perceber um pouquinho desse sentido. Porque a gente tem que saber o quanto do original vai restar na versão traduzida, né? E por quais razões o original vai se tornar traduzido para aquela sociedade. E aí a gente leva em consideração esses preceitos que a gente viu ao longo do livro. É muito interessante quando a gente entra na prática. Porque uma coisa é a gente lendo daqui, tentando entender os pontos de vista dos autores, mas trabalhar com tradução e estar no meio dessa tensão na qual o tradutor se coloca, que às vezes é muito valorizada, ou às vezes simplesmente despreza o seu papel criativo, é muito difícil, gente, de verdade. Amigo, você meteu uma manobra evasiva, né? Fugiu da maldade da pergunta como um gentleman. Parabéns pela sua resposta. Muito interessante a citação do Antônio Cândido, né? Porque ela faz a gente pensar justamente na comunicação, né? A tradução, ela é um elemento comunicativo, ela é uma ação comunicadora, né? E, portanto, ela pressupõe o eu e o outro, né? A obra original e a novidade e assim por diante. Ela está neste meio tempo, né? Você pode me chamar de Ronaldinho, que esse drible nessa sua pergunta foi uma maravilha. Ó, você, meu querido amigo ouvinte, nós estamos encerrando agora o nosso episódio. Você sabe que pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, podcastcorujale@gmail.com. Repito, podcastcorujale@gmail.com. Nós encerramos nosso capítulo de hoje por aqui. A gente volta no próximo episódio. Para você, muito obrigado e até.